Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao canal Defensores. Nós vamos começar uma série chamada Você Sabe a Diferença? Vamos tratar aqui sobre alguns termos teológicos, apologéticos e bíblicos também. Geralmente, os termos teológicos, apologéticos e bíblicos, muitos deles se parecem e as pessoas confundem quando dois termos se parecem, mas têm significados completamente diferentes, tá? Hoje nós vamos começar por dois movimentos heréticos, que têm palavras, que têm terminologia parecidas, que é unitarismo e unicismo. Eles parecem que são iguais, mas são doutrinas completamente opostas uma à outra. Vamos começar pela mais antiga aqui, que é o unicismo, que começou no século II, com um homem chamado Praxeas ou Praxéias, e também com um bispo chamado Sabélio, que levou essa heresia para Roma. Ela também é conhecida como sabelianismo, como modalismo, como patripacionismo. Este último termo foi um apelido que Tertuliano deu à doutrina de Praxeas, que ele dizia que Praxeas havia crucificado o pai. Por que ele disse isso? Por que Tertuliano acusou Praxeas de ter crucificado o pai? Porque a doutrina unicista apregoa que em Deus, que na divindade, há uma só pessoa que se manifesta de três modos distintos, como se usasse três máscaras, como se tivesse três títulos apenas. Quando Deus quer se manifestar como Pai, ele usa a máscara do Pai, como Filho usa a máscara do Filho e como Espírito Santo a máscara do Espírito Santo. Ou se ele tivesse, por exemplo, três títulos, como eu, aqui na minha casa eu sou o pai, no meu serviço eu sou um profissional e na igreja eu sou o pastor. É uma pessoa, porém com três títulos distintos. É mais ou menos isso que eles acreditam por trindade. É claro que isso não é bíblico, lógico que não. Por quê? Imagina eu usando esses três títulos, conversando no telefone com o pastor. Eu, pai de família, conversando no telefone com o pastor Paulo. Não tem como, a não ser que eu estivesse fora de mim, estivesse com algum problema mental, não é? Então, a Bíblia ela vai contra essa teoria, porque a Bíblia mostra Jesus orando ao seu próprio Pai. Em João capítulo 1 diz que Jesus, o verbo, estava com Deus. Se ele estava com Deus, ele não pode ser essa mesma pessoa de Deus Pai. Portanto, essa heresia ela foi condenada no segundo século. No quarto século, ela praticamente foi eliminada do seio da igreja. Hoje em dia, houve um renascimento no século XX dessa heresia, com novos unicistas. Porém, esses novos unicistas, eles tiveram uma leve modificação nessa heresia. Por quê? Porque os unicistas antigos, primitivos, acreditavam que o Pai era a única pessoa na divindade, enquanto que os unicistas modernos, a partir do século XX, acreditam que a única pessoa que existe na divindade é Jesus, que se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Quais são as seitas que propagam essa heresia hoje? A mais conhecida delas aqui no Brasil é o grupo Voz da Verdade, que leva o mesmo nome do conjunto Voz da Verdade. Também temos a igreja local de Witness Lee e várias igrejas pentecostais unidas que professam e propagam a heresia unicistas. Também existe os unitaristas. Os unitaristas vieram 2 séculos depois, no século IV, com um bispo chamado Ário de Alexandria. E o que ele pregava? Ele pregava que em Deus ou na divindade existe apenas uma única pessoa, que é o Pai. Então o Pai criou um ser angelical chamado Filho, deu poder a este Filho e utiliza uma força chamada Espírito Santo. Então, para os unitaristas, não existem 3 manifestações, tá? Para os unicistas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, porque são 3 manifestações de um único Deus, enquanto que para os unitaristas, não. Apenas há uma pessoa na divindade, que é o Pai. Quem professa isso hoje em dia? É claro, as Testemunhas de Jeová e outros grupos unitaristas, como os cristadelfianos e outros menos conhecidos. Os mais conhecidos são as Testemunhas de Jeová. E onde que eles estão em desacordo com a Bíblia? Ora, João capítulo 1, versículo 1 também, porque ali diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Ali já combate o unicismo. E o próximo passo é combater o unitarismo, dizendo que o verbo era Deus. Então o verbo, Jesus Cristo, é tanto Deus, tem tanto a mesma divindade, quanto tem o seu Pai e tem o Espírito Santo. Então são 2 heresias que precisam ser terminantemente combatidas por qualquer verdadeiro cristão. E o nosso trabalho apologético é expor essas heresias, decifrá-las e combatê-las à luz da palavra de Deus. Gostou do estudo? É um estudo rápido, mas um estudo profundo e que ajuda você a distinguir entre essas 2 heresias. Na hora de combatê-las, fica muito mais fácil, não é verdade? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós voltaremos com mais
você sabe qual é a diferença. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!